a disparada do preço do petróleo, em consequência à guerra na Ucrânia. Nós vamos conversar agora com o Davi Zilberstein, ele que é ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo. Muito boa tarde. Temos aí, então, uma alta volatilidade dos preços. O preço do barril chegou ao maior nível desde 2008. Como é que ficam os próximos dias? Boa tarde, Carla. Olha, na realidade, a gente vive num mar de incerteza. A Thaís acabou de falar da volatilidade, do sobe e desce. O petróleo, na realidade, eu acho que ele já vinha subindo. Ele subiu até pouco em relação ao que ele já vinha subindo. Eu diria, numa situação como essa. Ele já estava perto de $100, $95 antes da guerra. Tem que ver quanto tempo vai demorar essa situação. E eu acredito o seguinte, não vai, se isso ficar circunscrito à Rússia, o mercado vai ter capacidade de adaptação relativamente rápida, ou seja, não vai haver falta de petróleo, as pessoas não vão ter dificuldade. Agora, tem a cadeia logística que é afetada e é importante ressaltar que foi citado aqui o petróleo em 2008, né, que desde 2008 não chega a esse valor. Mas se a gente associar esse petróleo de 2008 e corrigir pela inflação americana de lá para cá, é como se hoje ele estivesse a quase $150. E ficou um bom tempo nessa situação. Ou seja, nós já tivemos períodos mais críticos, tanto em termos de valor de petróleo quanto em duração. Então, há sim uma capacidade de adaptação, não é uma situação confortável, mas também não é uma situação, na minha opinião, de desespero, não é uma situação que a gente nunca tenha vivido. Pelo contrário, como eu falei antes, a gente já teve uma situação mais grave do que essa em termos de preço, em termos de duração de um preço alto do petróleo. O que nós temos aí dificuldade, e aí tem que ver também como é que isso vai funcionar, é o câmbio. Hoje nós estamos com uma moeda muito mais próxima de R$5 por dólar, foi quase 6. Se ficar nessa faixa de 5, seguramente a gente vai ter também uma redução por conta do câmbio. E essa compensação é que a gente vai ter que avaliar o que vai pesar mais no final das contas. Mas, como eu estou dizendo, eu acredito que o mundo, mesmo com o anúncio da não compra de petróleo por conta dos americanos, não vai ser isso que vai dar problema. Na realidade, vai haver uma acomodação entre compra e venda de petróleo. Bom, a gente viu que a guerra veio só agravar um problema que aqui no Brasil, pelo menos, já vinha causando preocupação, inclusive já foi motivo de várias reclamações por parte do presidente Bolsonaro, até troca de presidente da Petrobras. Os políticos têm tentado elaborar propostas, também o governo tem tentado resolver a questão do preço na bomba para o consumidor e também, principalmente, do óleo diesel. Qual é a solução que pode ser tomada pelo Brasil para tentar diminuir esse impacto inflacionário, inclusive, do preço do petróleo? Olha, na realidade, você não resolve esse problema politicamente, né? Você não resolve isso dentro do Congresso. O Congresso não tem, nem o Congresso, nem o presidente da República, nem ninguém tem ingerência sobre o preço de uma commodity. O que vai se fazer aqui no Brasil, se isso passar, é que nós vamos criar um desequilíbrio estrutural muito grande e que vai causar estragos muito grandes, porque alguém vai pagar a conta. Não existe uma lei que diz, olha, o petróleo vai baixar. Não existe. Não vai, se abaixar é porque alguém vai pagar essa conta. E quem vai pagar essa conta pode ter certeza que é a população brasileira. Vai pagar a conta de quem tem carro, por exemplo. Eu não preciso, por exemplo, ficaria muito incomodado parando para encher o tanque do meu carro, sendo subsidiado pelo contribuinte brasileiro, andando do meu lado num ônibus apinhado de gente. O que tem que pegar um trem ou um metrô também de péssima qualidade. Quer dizer, então, no fundo, é isso que está se fazendo. Quando a política entra nessa história, aí tem uma vocação um pouco para pensar na eleição. E mesmo, eu diria mais, qualquer redução custa muito caro, porque são 50 bilhões de litros de gasolina, 50 bilhões de litros de diesel. Qualquer redução pequena são algumas dezenas de bilhões de reais. E eu não vejo, pelo menos, nenhuma racionalidade em você desvirtuar uma finalidade mais correta para o uso de dinheiro público do que financiar combustíveis fósseis. É isso que está sendo feito e pode ser que haja uma ilusão de curto prazo para as pessoas, mas isso a sociedade inteira que vai pagar essa conta. E ela vai ser bem cara, na minha opinião. Então, o planeta inteiro, né? O planeta inteiro. Mas aqui no Brasil, especificamente, isso vai gerar
ou você vai redirecionar recursos que iriam para a saúde, para a educação e para outras necessidades fundamentais, ou você vai gerar dívida. Então, nos dois casos, a sociedade perde. No primeiro, porque você vai deixar de atender pessoas e grupos prioritários. E no outro, se você gerar dívida, você vai gerar inevitavelmente inflação. E se gerando inflação, o que se ganha, a ilusão de se ganhar um pouquinho de dinheiro na bomba, depois ela vai sumir na hora que a inflação pegar e comer todo esse ganho temporário, e eu repito, muito pequeno comparado ao custo para a sociedade, ou seja, para o consumidor de gasolina, que seja, é muito pequeno o retorno, mas para a sociedade é muito dinheiro. Exatamente. Quando eu falei o planeta, falei nas consequências de se investir em combustível fóssil. Claro, e eu agradeço aqui. Com certeza. Agradeço a sua participação conosco, Davi Zilberstein, ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, trazendo aqui sua experiência, seu conhecimento para o espectador do Visão CNN. Uma ótima tarde. Obrigado igualmente para vocês também.